Você sabe o que são mapas de anamorfose? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou explicar para você o que é anamorfose geográfica, também chamada de anamorfose cartográfica. E além disso, eu vou ensinar como você pode gerar esse tipo de comunicação cartográfica utilizando o software QGIS. Então, desde já, quero convidar você que, por acaso, ainda não está inscrito no nosso canal para fazer a sua inscrição gratuitamente e ativar as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo material. Inclusive, nós estamos publicando uma tonelada de conteúdo aqui na plataforma. E olha, se você gostar dessa aula, se ela for útil para você, por favor, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo sem moderação para que ele chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Então, para começar a entender o que é um mapa de anamorfose, vamos destacar aqui as principais características desse tipo de representação. Antes de mais nada, então, podemos dizer aqui que um mapa de anamorfose ele é um mapa esquemático. Ele quer fazer uma representação, porém, um detalhe muito importante, esse esquema que o mapa está apresentando, ele é sem escala cartográfica. Ou, em outras palavras, essas representações elas vão ter distorções ou deformações matematicamente calculadas na sua forma e também nas suas áreas. Só que isso é feito de uma maneira proporcional, na verdade, diretamente proporcional a um certo critério. Esse critério é o dado que você está espacializando. Geralmente vai ser um dado do tipo numérico. Pode ser uma taxa, um índice, um número inteiro ou um número decimal. Mas lembre-se disso. Primeiro de tudo, não tem escala cartográfica nesse tipo de mapa. Ele não tem as áreas, as formas em proporção. Mas ele vai ter um crescimento, essa deformação das áreas segue sim uma proporção direta, mas não em relação à realidade, mas sim em relação a esse critério, a esse dado que está sendo estudado. E para que serve esse tipo de representação que nem escala tem? Esse tipo de representação ele vai servir para você poder visualizar um certo tema, ou seja, um fenômeno que você está estudando, de uma forma, vamos dizer assim, que diferente do habitual, diferente do comum, onde a superfície de cada espaço cartografado, quer sejam países, continentes, estados de um país ou mesmo municípios de um estado, por exemplo, vão acabar mudando proporcionalmente sempre de acordo com um atributo numérico. Então grave bem esse detalhe para deixar bem claro. Você sempre vai ter que criar um mapa de anamorfose com um atributo quantitativo, com um valor que é numérico. Não adianta querer criar esse tipo de representação de anamorfose geográfica utilizando dados textuais, dados qualitativos. Não vai funcionar. Você tem que ter dados numéricos, dados quantitativos. Por último, mas não menos importante, é bom lembrarmos que a anamorfose é um tipo de representação bastante interessante para análises comparativas. Agora, destacando o seguinte ponto, nós não devemos encará-lo como uma representação do mundo real, pois ela não é uma representação do mundo real. Ela é um documento de comunicação, é verdade, usando os critérios que já mencionamos aqui, mas não é uma representação do mundo real. Até porque, como falamos lá no início, não tem escala cartográfica. Para ficar mais claro de você entender esses conceitos que eu acabei de apresentar, eu vou mostrar para você agora alguns mapas que representam bem o conceito da anamorfose geográfica. Primeiramente, veja um mapa convencional. Olha só, nesse mapa que você está vendo na tela nesse momento, nós temos uma representação convencional da população total dos países em 1.000 habitantes no ano de 2017. Então você está vendo aí o mapa como você está acostumado a ver para a representação do mapa mundi. Como é que ficaria esse mapa da população total em base de 1.000 habitantes, só que utilizando o recurso da anamorfose geográfica? Olha só como é que ficaria. O mesmo mapa, os mesmos dados, só que você tem essa distorção de acordo com o atributo. Qual é o atributo? A população total de 2017. Note que é um atributo numérico, é um atributo quantitativo. Você poderia fazer algo semelhante utilizando, por exemplo, o PIB, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e assim por diante. Qualquer atributo numérico pode ser utilizado
para fazer esse tipo de análise. Mostrando para você aqui um outro tipo de mapa de anamorfose geográfica que ajuda você a entender como realmente é interessante esse tipo de recurso para fazer análises comparativas. Você tem aqui uma anamorfose da distribuição da população mundial. Então veja, embora nessa representação você não tem os países de acordo com a proporção da sua extensão geográfica, mas eles estão nessas áreas retangulares que são proporcionais ao atributo da população de cada um deles. Então é uma outra forma de você fazer a representação de anamorfose geográfica ou cartográfica. Ficou claro para você essas representações? Só para garantir, eu vou mostrar mais um exemplo para fixar bem esse assunto para depois nós irmos para a prática. Olha só o próximo mapa. Nós temos aqui à nossa esquerda um mapa convencional da divisão estadual do Brasil, indicando a população total do ano de 2017 na casa de 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes, nós temos aqui proporcionalmente, normal, um mapa convencional. Só que à nossa direita, nós temos o mesmo mapa, utilizando o mesmo atributo numérico, só que com a técnica de anamorfose geoespacial, anamorfose geográfica. Tá vendo só? Então, aqui é a representação que nós temos. Eu acredito que já deu para você entender como é que funciona o conceito de anamorfose cartográfica. Vamos então agora preparar um mapa desse tipo usando o software QGIS. Olha só, o mapa que nós vamos preparar lá no software QGIS, ele vai ter como base dados que foram extraídos aqui do site do Ministério da Saúde, especificamente sobre essa doença que tem se espalhado pelo mundo todo. Então perceba que aqui eu estou utilizando dados que vão estar no nível estadual, onde eu tenho as informações tanto do número de casos da doença, como também do número de mortes em decorrência dela. Essas informações eu integrei com a minha base cartográfica dos estados do Brasil. E a partir disso eu vou trabalhar lá no QGIS. Dá uma olhada. Aqui no QGIS eu estou com a camada aberta com a divisão estadual do Brasil. Por baixo dela eu coloquei aqui uma imagem do Google Maps. Mas aqui está a nossa base cartográfica vetorial com a divisão estadual do Brasil, como eu já havia falado. Então, se você olhar a tabela de atributos dessa camada dos estados do Brasil, você vai perceber o seguinte. Nós temos nessa tabela as informações do nome do estado, bem como a sigla dele, o geocódigo, ou seja, os dois primeiros dígitos do geocódigo, e eu já coloquei aqui duas colunas relacionadas com os casos registrados em cada estado na data de 14 de maio de 2020 e também da mortalidade, ou seja, do número de óbitos que ocorreu em cada um dos estados, também na data de 14 de maio de 2020. Logicamente, eu posso usar esses mesmos dados para gerar um mapa quantitativo convencional, que seria algo mais ou menos como esse mapa que você está vendo aqui. Nesse mapa, onde eu utilizei como base a coluna dos casos confirmados, você vê facilmente que os 5 estados onde o número de casos é maior são São Paulo, está aqui em destaque como o recordista de casos, temos o Rio de Janeiro, o Amazonas, temos o Ceará e Pernambuco. Então, isso aqui é uma representação quantitativa, que o que a gente chama de representação de simbologia graduada convencional. Nós estamos utilizando o atributo numérico, que você viu agora há pouco, o atributo aqui, casos 1405, ou seja, os casos registrados até 14 de maio. Mas como é que nós poderíamos, então, gerar um mapa de anamorfose? Para isso, você vai acessar o menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, e nessa janela aqui aberta, você vai pesquisar aqui o nome do plugin, que é Cartogram 3. Esse aqui, ó. Esse é o complemento que nós vamos instalar. Então, clica no nome dele e escolhe a opção Instalar Complemento. Ele vai fazer aqui o processamento da instalação. Instalou corretamente, posso fechar a janela. O ícone dele é esse daqui, ó, que apareceu na minha barra de ferramentas. Inclusive, eu posso mover para outra área que eu desejo da interface do QGIS. E também eu posso acessar através do menu Vetor, na opção Cartogram, aí tem Compute Cartogram. Então, clicando nessa opção, ele abre essa janela, onde os parâmetros que vamos informar são bem simples. Ele pergunta qual é a camada vetorial que será a base, nesse caso aqui a camada dos estados do Brasil, que é essa que eu mostrei para vocês. No caso, essa outra camada que está aqui sendo visualizada é o mesmo arquivo shapefile, eu só fiz uma composição do mapa temático nela e coloquei uma cor específica, mas isso não faz diferença, a tabela de atributos é a mesma. Nesse caso aqui vai ser a camada do BR Estados e depois eu tenho aqui que escolher qual campo será utilizado. Lembrando que aqui só vai aparecer campos
numéricos, por isso que tem essa indicação com o número 1, 2, 3 ao lado do nome da coluna. Eu vou gerar aqui um cartograma representando uma anamorfose geográfica, utilizando o campo da informação do número de casos. Eu vou deixar esse shapefile disponível num link na descrição desse vídeo. Então eu convido você a fazer o download desse dado e procurar fazer o mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui, só que utilizando a coluna com o número de mortos. Combinado assim? Fica o desafio e quero que você deixe um comentário se conseguiu fazer o procedimento. Então vou escolher aqui o campo casos e vou aqui nas configurações, nas condições, deixar o número padrão. O próprio desenvolvedor do plugin, ele bota como uma sugestão que você utilize para a grande maioria dos casos 10 como parâmetro. Vou clicar então aqui em OK, simples assim, e vou esperar o programa ele gerar esse resultado. Vai demorar alguns minutos, você percebe que ele vai contando aí um percentual. Então aqui nessa parte do vídeo eu vou fazer um corte e quando finalizar o procedimento eu volto aqui para comentar com vocês. Olha só, ele finalmente acabou de fazer o procedimento de gerar o vetor da anamorfose. Eu vou desabilitar as outras camadas para você visualizar melhor o resultado. Vou então desabilitar essa camada aqui. E você vê, ó, esse vetor que você está vendo, que nesse momento está aqui com a simbologia vazada, porque ele copia a mesma simbologia que estava aqui na camada da divisão estadual do Brasil. Você tem então agora essa representação da anamorfose. Perceba que os estados que têm o maior número de casos também estão em destaque, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e também o estado do Amazonas. Esse mapa nós podemos fazer sim uma representação também com cores. Para isso basta mudar a simbologia. Eu vou mostrar para você aqui, ó, clicando com o botão direito, vindo em propriedades e depois nós podemos acessar a opção simbologia e depois eu vou clicar aqui trocando de símbolo simples para graduado. Na sequência, como nós estamos aqui com a simbologia vazada, transparente, nós temos que mudar o símbolo, clicando aqui em símbolo, depois em preenchimento simples e trocando o estilo de preenchimento de sem pincel, repito, só porque nós estamos com a representação vazada, que é essa sem pincel, e eu vou trocar aqui para sólido. Depois disso posso clicar em OK. Se eu aplicar agora, você vai ver que sumiu. Por quê? Porque falta eu colocar o valor, ou seja, a coluna que tem a informação, que é a coluna casos 1405. Depois disso, vamos definir quantas classes serão representadas. Eu recomendo que você desligue essa opção aqui de ligar limites das classes, porque ela acaba unindo os limites superiores e inferiores de cada classe. E antes de clicar no botão para classificar, ele gerar as diferentes classes, nós temos que mudar o modo. Aqui ele colocou o desvio padrão, mas nós podemos mudar para intervalo igual. Então depois disso ele já aparece com a distribuição, podemos clicar em aplicar e a nossa anamorfose aparece. Perceba que São Paulo tem o destaque, porque realmente ele tem o maior número de casos, e depois você tem aqui os outros estados mencionados antes. Amazonas, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Logicamente, você pode alterar esses valores de limite superior e inferior de cada classe e também mudar a legenda. Nessa representação que eu já fiz anteriormente, antes de gravar essa aula, nós temos já essa representação com outro intervalo. Olha só, nesse cartograma eu coloquei com esses intervalos aqui, de 450 a 1.500, de 1.501 a 5.000, de 5.001 até 10.000, de 10.001 a 15.000 e de 15.000 acima, chegando aí até os 54.500 casos do estado de São Paulo. Então aqui nós temos a nossa representação da anamorfose geográfica. Veja mais uma vez que o objetivo não é ter uma representação do mundo real, mas ter uma outra forma de comunicação cartográfica para você utilizar nos seus trabalhos. E aí, você já conhecia esse tipo de mapa? O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Não esqueça que nós propomos aqui um desafio de você gerar esse mapa utilizando os dados que nós disponibilizamos no link aqui na descrição do vídeo. Então corre lá e faz e conta pra gente nos comentários se você conseguiu gerar. E além disso, eu quero aproveitar e convidar você para duas coisas. A primeira é entrar na nossa lista de transmissão. Aqui na descrição do vídeo tem um link que mostra como você pode entrar nessa lista gratuita para receber conteúdo sempre que nós publicamos. E também eu recomendo que você fortemente veja os vídeos que nós recomendamos, tanto aqui nos cards da aula como na descrição do vídeo. Sempre tem novas indicações, novos materiais
que com certeza vão agregar à sua formação profissional. Então é isso, pessoal. Vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.